Meus bidos da justiça, hoje estou aqui para falar de uma das HQs mais loucas e piradas assim da DC, que lançou baseada no jogo Injustice. E bom, acho que está claro, né? Estou aqui para falar da edição completa Injustiça, Deuses Entre Nós, ano 1. Então galera, já vamos comentando aqui um dos pontos positivos da HQ, que é o quê? Que no começo ela já estabelece a relação do Batman com o Superman. E você já vê ali aquela coisa amigável, aquela coisa que a gente acha bonita, a gente gosta da relação. Acho que uma das melhores relações de dupla assim, de heróis, é a do Batman e do Superman. E aí você vê como tudo isso muda a partir do momento que o Superman mata o Coringa e ele começa a fazer sua rebelião, certo? E isso é muito doido. Ó, pra quem não sabe a história, vamos dizer assim, tem um jogo chamado Injustice. Nesse jogo, ele começa com o Superman matando o Coringa, e aí mostrando a Liga da Justiça da Terra 1 indo pra uma terra em que o Superman governa todo mundo, tipo, o mundo inteiro, e tudo isso porque ele perdeu a Lois Lane por causa do Coringa, ele matou o Coringa e ele decidiu assim, tipo, ninguém mais vai morrer. Só que aí ele vira um completa de um canalha, e aí eu não vou falar mais que isso, mas é isso. Essa HQ tá pra mostrar antes disso, antes desse mundo que já é todo governado. Eles estão aqui pra mostrar a criação de tudo isso, como chegou ao ponto do Superman já se tornar o governador e do porquê tal personagem tá do lado do Superman, porque tal personagem não tá do lado do Superman. O que eu acho que qualquer um que jogar ou ler essa HQ vai ficar do lado do que não tá do Superman, porque a gente já percebe desde o início que o Superman tá ruim. E ainda assim tem edições pra comprovar isso, do porquê ele é tão mal. Mano, vamos lá. O que eu gostei da HQ é que ela estabelece todo o universo do jogo e ela já dá algumas respostas sobre perguntas que você deve ter feito quando você estava jogando o jogo, sobre por que esse personagem está aqui? Ou por que isso está acontecendo com esse personagem? Por que esse personagem está fazendo isso, sabe? Ele responde isso para alguns, pelo menos, e também ele mostra como o Superman chegou a esse nível, sabe? Como chegou a um nível, assim, vilanesco. O roteiro, mano, o roteiro é algo inexplicável, sabe? O roteiro, ele é feito pelo Tom Taylor. E, mano, é algo que não tem como descrever como é bem escrito, como ele faz esse universo, como ele mostra o ponto de como tudo começou, de como tudo se tornou um caos, e do porquê de cada herói estar de tal lado, sabe? Então eu adorei isso no roteiro. Por mais que o Barry e o Billy Batson estejam do lado do Superman no jogo e tudo mais, por mais que eu tenha jogado e visto por que eles estavam desse lado, cara, no quadrinho esse negócio ficou na minha cabeça. Eu fiquei na dúvida, por que eles não estão do lado do Batman? Porque as questões que eles levantam parecem muito tipo, não faz sentido eles ficarem do lado do Superman, sabe? Beleza que depois tem um lance ali do Flash com o Superman, tem um bate-papo ali sobre o que eles poderiam mudar no mundo e tal, mas de qualquer forma, um início ali que mostra deles discutindo do porquê fazer isso, do porquê estar desse lado, já cria um negócio na cabeça, tipo, mano, e depois do nada ele já tá do lado do Superman e você fica, ô louco, bicho. Mas isso não é não, tá? Eu acho que é um negócio que ficou mais na minha cabeça, talvez eu não tenha percebido, entendido, mas o roteiro é maravilhoso. Mano, eu preciso falar um negócio, velho. Essa HQ foi a primeira HQ que fez sair lágrimas dos meus olhos, mano. Lógico, se eu tivesse lido assim, sem parar, assim, rapidinho, eu talvez não teria lido, porque aí você fica triste e depois passa, né? Só que não, eu reli, e aí eu falei, velho, não. Aí eu botei a mão assim, não acredito, mano. Aí, mano, na moral, ao mesmo tempo subiu uma raiva enorme, tipo assim, no limite pelo Superman. E subiu uma tristeza gigante por esse personagem, que tipo, é um dos personagens que eu mais gosto, assim, morrendo, sabe? Eu fiquei, mano, não tem nem explicação pelo sentimento que deu, assim, sabe? Deu uma tristeza. E você viu, né? Só pelo que eu falei, tipo, mano, a morte de um personagem é culpa do Superman. Tipo, a que nível o Superman chegou, tá ligado? Gente, vamos lá. Os desenhos são feitos pelo Jeremy Rapach, Mike S. Miller, Bruno Redondo, Axel Jimenez, David Warding, Tom Derenick, Mark Darwin, Diana Edia, Kevin Maguire, Neil Gogg, Shermanico e Jonas Trindade. Bom, são muitos desenhistas, né? Mas eu quero falar que eles mandam muito bem.
os desenhos parecem que foram tirados dos jogos, assim, porque, mano, é igualzinho, pega o jogo e pega ali, tipo, é o mesmo formato, sabe? O livro é baseado no jogo, então, tipo, eles têm que fazer uns desenhos parecidos, né, igualzinho. E, mano, idêntico, os caras arregaçam no desenho em questão de parecer com o jogo. E o que falar das capas? Gente, as capas são maravilhosas, então, mas eu quero dar destaque aqui para algumas capas que eu realmente gostei mais, sabe? Uma das capas seria da edição 2, que é feita pelo Jeremy Rappak e Andrew Elder. Outra capa seria da edição 5, que é feita pelo Drew Johnson, Ray Snyder e Catherine Lynott. Bom, e as outras edições que eu gostei são das edições 4, 7, 12 e 13. Todas elas são feitas pelos artistas, né? Nico Suayan e David Lopes. E Santi Casas do Ikari Studio. Que nome, hein? Mas são essas capas mesmo. Mano, eu adorei elas. Velho, é o que eu falei, não tem como descrever. Capas, desenhos, roteiro, é tudo maravilhoso. Mas eu quero dar destaque aqui para umas coisas que eu tenho que falar sobre a HQ, né? Primeiro, Damian Wayne é um desgraçado, canalha, FDP que devia morrer. Cara mais traíra e falseta que eu já vi na minha vida. Mano, vocês não têm noção da raiva que eu senti por esse cara. Não, tipo, ele fez muita coisa, mas, velho, ele tá relacionado aí com a morte de um personagem. Isso já me pistolou, mas só o jeito dele, sabe? Ele é pior que o Jason Todd, mano. Mano, que moleque encapetado, tá? É isso. Segundo ponto, Arqueiro Verde, melhor personagem, mano. Eu gostei muito que ele teve um destaque nessa história, porque no jogo ele não aparece, né? E, velho, o destaque que ele tem, eu gostei muito do jeito que ele aparece, tipo assim, de uma certa forma, a importância dele na história. Sem falar da relação dele com a Canário, que também eu gostei muito de como foi bem feito no quadrinho. Mano, deu uma emoção, assim, sabe? Terceiro ponto aqui, seria da edição 9, em um certo momento que eu gostei muito de como ela foi feita, assim, como o desenhista fez o momento, assim, ou foi o roteiro, né, mas como ele juntou as partes assim, ao mesmo tempo, em que fica toda hora mudando, assim, entre o Superman e o Flash jogando xadrez e discutindo o que melhorar no mundo, e ao mesmo tempo, os pais do Superman, os pais adotivos, né, falando com o Lex sobre como ele era um herói bonzinho e tudo mais, e como ele mudou agora, sabe? E isso mexe com a cabeça do Lex, fazendo ele pensar, tipo, será que eu tô do lado certo, sabe? Então foi, sei lá, foi um momento que me pegou assim, eu gostei, falei, caramba, que coisa da hora, tá ligado? Flash ali jogando com o Superman e falando, e ao mesmo tempo, tipo, fica numa mexidão, tipo, vai pra essa cena, vai pra essa cena, vai pra essa cena, vai pra essa cena. Até que uma hora termina as duas ao mesmo tempo, tá ligado? Então, tipo, só um destaque, foi algo que eu gostei, sabe? Em quarto lugar aqui, a última coisa, seria que eu gostei muito no capítulo 10, na edição 10, em que mostra um garoto, tipo assim, uns 5 anos atrás, quando ele viu o Superman pela primeira vez, ele conviveu com o Superman, tipo, o Superman leva ele pra voar, e tem toda uma história assim, sabe, de como o Superman era aquele cara que transmitia esperança, como ele era aquele cara bonzinho. E aí mostra depois assim, o garoto, tipo assim, atualmente, tá ligado? E ele vendo na TV o Superman, tipo, sendo esse cara mal e tudo mais, e ele, tipo, caramba, aí ele fala, tipo, caramba, como eu tenho saudade de quando ele era aquele cara do amanhã, sabe? E, tipo, dá tristeza de ver como ele se tornou o homem de ontem. Tipo, mano, tipo, fica um negócio na cabeça e a edição termina. Mano, só falar que tipo, foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim, me intrigou, sabe? Me pegou de um jeito assim, falei, caramba, sabe? Tipo, pesado, tipo, essa edição é realmente pra. Tipo assim, se você ainda acha que o Superman pode estar certo, essa edição veio pra mostrar que ele tá errado. E aí você fala, pra você perceber que ele mudou, sabe? Então é algo que eu tenho a elogiar e que eu gostei muito. É isso, gente. É uma edição que eu recomendo pra caramba. Eu acho que você deve comprar. Se você jogou, principalmente, você tem que ler. Se você não jogou, leia a edição de qualquer forma. Vale muito a pena. É uma história ali completa. Você não precisa jogar pra saber, pra ler essa história, tá bom? Então, é isso. Desenhos ótimos, roteiro ótimo. Tudo isso que eu destaquei aqui, você vai perceber na hora. Obrigado, se você já leu esse quadrinho, comente aí se você gosta do jogo, comente aí se você já jogou e tudo mais, se você adora essa história, eu praticamente adoro. Se você é novo no canal, se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar dos outros, então se inscreve, deixa um like. Se você não gostou desse vídeo, vê os vídeos, talvez você possa gostar. A gente se vê por aí, falou, é nóis!